luzes no céu, criaturas com 3 olhos, e um robô de 3 metros de altura caminhando pelas ruas. Parece ficção científica, mas isso foi relatado por dezenas de testemunhas, incluindo crianças, na cidade soviética de Voronezh, em 1989. Esta é a história real do encontro extraterrestre mais bizarro da era soviética. No final da década de 1980, o regime comunista estava prestes a colapsar. A censura começava a enfraquecer. E pela primeira vez em muito tempo, histórias estranhas voltavam a circular. No dia 27 de setembro de 1989, algo absolutamente incomum aconteceu na pacata cidade de Voronezh, a cerca de 500 quilômetros ao sul de Moscou. Segundo relatos, uma nave alienígena teria pousado em plena área urbana, e criaturas não humanas teriam descido e caminhado pela cidade, à vista de todos. E o mais assustador, tudo isso foi oficialmente noticiado pela Agência Estatal de Notícias da URSS. O incidente começou por volta das 18h30, quando um grupo de crianças jogava futebol em um parque público. Entre elas, estavam Vasily Surin, de 12 anos, e Alla Vinogradova, de 11, cujos testemunhos mais tarde se tornariam centrais no caso. De repente, o céu ficou alaranjado. Uma luz intensa surgiu, e então, um objeto enorme, em forma de disco, desceu lentamente sobre o parque. As crianças descreveram o objeto como tendo cerca de 15 metros de largura, metálico e brilhante. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Da nave, desceu uma criatura humanoide com cerca de 3 metros de altura. Seu corpo era metálico e brilhava como aço polido. Ao seu lado, havia um robô gigante e, segundo algumas testemunhas, outro ser com 3 olhos no rosto. As crianças ficaram em choque. Algumas correram, outras ficaram paralisadas. O ser apontou um tubo estranho para um dos meninos, e ele simplesmente desapareceu por alguns minutos, reaparecendo logo depois em estado de choque. No início, ninguém acreditou nas crianças. Até que adultos que moravam perto do parque começaram a relatar as mesmas luzes e a mesma nave voando silenciosamente sobre a área. O caso se espalhou rapidamente, principalmente quando jornalistas locais foram até o parque e encontraram algo curioso. Marcas circulares no solo, com terra queimada, vegetação morta e níveis alterados de radiação. No dia seguinte, o jornal estatal, TASS, o mais importante da União Soviética, publicou a manchete: UFO lands em Voronezh. OVNI pousa em Voronezh. E diferente do que muitos pensariam, a notícia não foi desmentida pelo governo. Muito pelo contrário. O Ministério do Interior chegou a emitir uma nota dizendo que ainda estavam investigando o ocorrido, mas que havia indícios reais de atividade incomum. A imprensa internacional ficou em frenesi. Jornais como The New York Times e Chicago Tribune publicaram matérias sobre o dia em que alienígenas desceram na União Soviética. As testemunhas, principalmente crianças, foram entrevistadas por psicólogos e jornalistas. Nenhuma delas parecia estar mentindo. Algumas relataram um som ensurdecedor quando a nave apareceu. Outras disseram ter visto os alienígenas desaparecerem com o toque de um botão no peito. E mais. Durante semanas após o evento, moradores continuaram relatando fenômenos estranhos na região. Objetos no céu, ruídos metálicos vindos da floresta e sonhos repetitivos com figuras humanoides gigantes. A descrição mais comum dos alienígenas de Voronezh é, até hoje, uma das mais bizarras da história da ufologia. Criaturas com 3 olhos, sem boca visível, usando um traje metálico semelhante à armadura espacial. Um deles parecia um robô com forma humanoide, mas movimentos mecânicos. E um detalhe que chamou a atenção: eles pareciam se comunicar entre si apenas com luzes no peito. Para os investigadores soviéticos, essa era a primeira vez que um relato envolvendo alienígenas era tão específico, e contado de forma tão parecida por pessoas que não tinham tempo para combinar histórias, especialmente crianças. O Instituto de Geofísica da URSS enviou uma equipe para analisar o local. Havia vestígios de compressão no solo em formato circular, como se algo pesado tivesse pousado. Algumas árvores próximas tinham sinais de mutação nos galhos e folhas queimadas por dentro. Apesar disso, o relatório oficial não concluiu
se o evento foi de origem extraterrestre. Apenas confirmou que algo desconhecido havia, de fato, acontecido. Nos meses seguintes, várias das crianças passaram a apresentar sintomas curiosos. Dores de cabeça constantes, perda de apetite, pesadelos frequentes com luzes e vozes metálicas, medo de sair de casa à noite. Calvin Kovalenko, psicólogo infantil da época, afirmou em entrevista que as crianças não estavam mentindo, elas estavam aterrorizadas, e o mais assustador é que suas descrições batiam perfeitamente. Alguns adultos também relataram apagões de memória e visões com criaturas semelhantes às do parque, mesmo sem terem presenciado o evento. O caso Voronej se destaca por muitos motivos. Foi noticiado oficialmente pela imprensa estatal soviética, teve dezenas de testemunhas independentes, foi investigado por cientistas e deixou evidências físicas reais. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo o que pousou naquele parque. Seria uma nave alienígena? Uma experiência secreta soviética? Ou algo que nossa ciência ainda não pode compreender? O mistério de Voronej permanece sem solução, e em meio ao colapso do regime soviético, os documentos oficiais foram perdidos, destruídos, ou trancados em arquivos secretos que jamais veremos. Mas a pergunta continua: e se aquilo foi real? E se os visitantes de Voronej voltarem um dia, e ninguém estiver preparado para recebê-los? Você acredita que o governo soviético realmente encobriu uma visita extraterrestre? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais encontros misteriosos todas as terças, aqui no Crônicas do Corvo.